Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou o professor Caio Ian, da disciplina de Matemática da Rede Municipal de Teresina. Atualmente ministro aula na Escola Municipal Júlio Lopes Lima, situada na Zona Sul. Gostaria de mandar um forte abraço para minha equipe gestora, equipe de professores e aos meus alunos do 8º ano também que estão acompanhando esta aula junto conosco aqui pela televisão. Pessoal, nós vamos dar continuidade aqui ao conteúdo de gráficos. Dessa vez nós vamos trabalhar aí com o conteúdo chamado gráficos de linhas. Nós vamos aprender como interpretar e também fazer exercícios desse conteúdo. Vamos lá. Gráficos de linhas, também chamado de gráficos de segmento. Ele é usado para apresentar valores, sequência numérica, em determinado espaço de tempo. Ou seja, nós vimos na aula passada que o gráfico de linhas ele é melhor utilizado, quer dizer, ele é utilizado quando você tem ali a mesma variável em tempos diferentes, em períodos diferentes, certo? Então, a gente teve um exemplo, por exemplo, em 2009, você tinha ali 36% de alunos, de jovens, né, que preferiam conversar via internet, sobre si mesmo via internet do que pessoalmente. Aí você fez ali, hipoteticamente, ali os valores ali daquele mesmo conteúdo, que em 2012 aquele valor aumentaria para 38,5, em 2015 aumentaria ali para 39,2. Você observa que a variável é a mesma. Jovens que preferem conversar sobre si mesmos via internet, certo? Só que o tempo, o período mudava. A primeira pesquisa era 2009, a outra 2012 e a outra 2015. Então, nesse caso, a gente utiliza o gráfico de linhas. Então, ele é utilizado para apresentar valores em determinado espaço de tempo. Lembrando que esses valores devem ser a mesma variável, certinho? Vamos fazer uma análise do gráfico de linhas em exercícios como exemplo. Então, pessoal, não tem muita coisa que a gente explicar, certo? Então, a gente vai realmente ir para a prática, ir para o campo de batalha. Vamos para os exercícios. Mas nós vamos fazer aqui um exemplo, tá? Exemplo de número 1. Observe no gráfico abaixo a evolução em bilhões de reais do faturamento de uma população, rede de varejo de móveis e eletrodomésticos do Brasil de 2003 até 2008. De acordo com esse gráfico, analise o faturamento dessa empresa no ano de 2003 a 2008. Então nós vamos fazer aqui, pessoal, uma análise. Nós vamos analisar, certinho? Ó. No primeiro ano, ó, de 2003 de 2003 a 2004, o que a gente teve, ó? A gente teve um aumento, né, ó? A gente teve um aumento ali no faturamento, né? No faturamento, você vai pegar aqui 9 menos 5,9. Se você calcular isso daí, pessoal, ele vai dar 3,1. Então você teve aí um aumento no faturamento de 3,1 bilhões, né? Ó, bilhões de reais. Então de 2003 a 2004, o faturamento aumentou. E de 2004 a 2005? Então de 2004 a 2005, ó, ele também teve um aumento, ó, de 11,5, de 9 para 11,5 no caso. Ou seja, teve ele 2,5 bilhões de reais, né, em faturamento. Aí, se você fizer uma análise aqui, ó, de 2005 a 2006, de 2005 a 2006, ele se manteve constante. Bota assim, ó, manteve-se constante. Ou seja, ele ficou empatado naquele ano. Ele nem teve lucro, mas também não teve prejuízo. Porque, ó, de 2005 ele faturou, de 2004 a 2005 ele faturou 11,5 milhões e de 2005 para 2006 ele manteve aqueles 11,5 bilhões. Ele não aumentou, mas também não diminuiu. Então ele manteve, na verdade, né? Ele manteve-se constante, ele manteve aquele valor do ano de 2005 para 2016, 2005 para 2006, desculpa.
Aí, se você perceber, de 2006 a 2007, ele já teve um aumento, certo? Ele já teve um aumento. Em 2007 ele ficou com 13, e aqui ele estava com 11,5 em 2006, né? Ó. Então, ele teve um aumento aí de 1,5 bilhão, né? 1,5 bilhões, certo? E de 2007 a 2008, ele teve ali 13,9 menos 13, dá 0,9 bilhão. Ok? Então, esse aí foi uma análise que nós fizemos durante esses anos, durante esse período, beleza? Aí, se na questão ele perguntasse qual foi ali o período onde ele teve o maior aumento no seu faturamento, aí você vai ver, vai analisar, que foi do ano de 2013 a 2004, que ele faturou ali 3,1 bilhões, certo? Aí o menor foi de 2005 a 2006, o faturamento dele se manteve constante, ou seja, ele não aumentou nada, mas também não diminuiu nada, certo? Então se manteve zero, vamos botar assim, né? Zero de aumento, certo? Então, nós vamos trabalhar isso aqui mais ou menos, trabalhar essas análises desses gráficos. Beleza? Nós vamos aprender a olhar o gráfico e fazer uma análise. Lembrando sempre que na análise nós vamos sempre ter que ver a variável que nós estamos trabalhando, o tema do gráfico e entender o comportamento desse gráfico. Beleza? Então, um exemplo de número 2 aqui, diz assim, ó, o gráfico abaixo mostra o número de pessoas que visitaram o Parque Sesama. Em que dias houve o maior e o menor número de visitantes, respectivamente? Pessoal, essa questão aqui é tão simples, mas nós vamos fazer uma análise, tá? Se você perceber, aqui embaixo, aqui, ó, primeiro passo, qual é o tema aqui desse gráfico? Que é o número de pessoas, né? Ó, o número de pessoas que visitaram o Parque Sesama. Esse aqui também vai ser a nossa variável, a quantidade de pessoas, certo? A quantidade de pessoas que visitaram esse parque. Aqui embaixo, aqui, ó, nessa linha horizontal, nós temos aqui, ó, dias da semana. Iniciando aqui por domingo, ó, domingo, segunda, terça, tá? Ó. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, certo? E aqui nós temos aqui a quantidade de pessoas, ó, 0, 50, 100 até 350. No domingo, pessoal, 300 pessoas visitaram. Na segunda, 150. Na terça 100. Na quarta, 200. Na quinta, 50. Na sexta, 150. E no sábado, 250. Ou seja, ele pergunta em que dias houve o maior e o menor número de visitantes, respectivamente. O maior foi no domingo, daqui, ó, certo? E o menor foi na quinta, tá aqui. Ah, professor, essa questão foi simples, realmente foi mesmo. Mas se ele tivesse, uma outra pergunta simples, se ele tivesse feito na questão, quantos visitantes foram, quantas pessoas visitaram aí o Parque Sesama durante essa semana? Então, nós teríamos que fazer aqui a conta, né? Ó, 300 por 150, com 100, mais 200, né? Ó, mais 50, mais 150, mais 250. Então, a gente deveria fazer essa continha aí, certinho? Então, rapidamente fazendo aqui, ó, vou fazer um pouquinho diferente, tá? Ó. Aqui eu tenho 250 e aqui eu também tenho 250, né? Ó. Ou seja, já vou ter 500. Então, vou ter 300 mais 500, 150 mais 50 aqui dá 200, com mais 200 dá 400. Então, mais 400, ou seja, nós teríamos ali 1.200 visitas, né? Ó, se você calcular,
visitantes, né, durante aquela semana, beleza? Então, são esses tipos de análise de gráfico que nós vamos ter que fazer aqui. Então, vamos para alguns exercícios, certo? Alguns exercícios. O gráfico abaixo mostra como a temperatura média no estado do Rio de Janeiro variou durante 50 horas seguidas. Registros desse tipo são continuamente obtidos pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Isso aqui é uma questão adaptada, adaptação, tá? Segundo o gráfico acima, no caso está ao lado, né? A temperatura mínima registrada nesse período foi de... Então, vamos fazer uma análise. Ora, o gráfico ele começa aqui, ó, mais ou menos ali em 23 graus, né? Ó. Aí de cara ele deu uma queda ali para aproximadamente 17, 17,5, né? Veio para cá. Aí depois ele subiu para 24. Teve uma boa variação, né? Depois ele desceu aqui, ó, para 15 mais ou menos. Aí se manteve 15 até aqui, ó, certo? Aí depois ele subiu um pouco ali para 22. Se manteve até aqui um pouquinho de 22 também. E aí ele desce ali para aproximadamente 19, né? Depois ele sobe, 19 não, desculpa, 17. Depois ele sobe aqui para aproximadamente 19. Então, ele pede a temperatura mínima. A mínima é a mais baixa. Então, a mais baixa foi aqui, nesse ponto aqui, que é aproximadamente ali 15 graus Celsius. Então, fizemos aqui a análise desse gráfico, certo? Análise desse gráfico. E o resultado aí é de 15 graus, beleza? Diante. Segundo exercício diz assim, ó. O gráfico abaixo mostra a evolução da preferência dos eleitores pelos candidatos A e B. Em que mês o candidato A alcançou a preferência dos eleitores o candidato B? Então, em que mês o candidato A alcançou na preferência dos eleitores o candidato B? Então, se você analisar, ó, o gráfico, ele fala aqui de preferência de eleitores. Esse aqui é o nosso tema. Preferência pelos eleitores, os candidatos A e B, certo? Aqui nós temos os meses aí embaixo e aqui o percentual desses eleitores, né? Então, se você perceber no gráfico, o que tem essa linhazinha fininha com esse losangozinho aqui, ó, representa os eleitores do candidato A. E o que tem esse tracejado com quadrado tracejado, o candidato B, ok? Então, no iniciozinho aqui, em maio, o candidato B estava ganhando aqui, ó, na porcentagem, né, dos eleitores, ó. Aí ele pergunta, em que mês o candidato A alcançou? Ele não está perguntando quais foram os meses que ele superou. Ele está falando que alcançou, tá? Ó. Alcançou chegou no mesmo nível, na mesma porcentagem que o candidato B. Então, alcançou nesse ponto aqui de encontro, ó. E se você perceber, nesse ponto de encontro bem aí, eles estão aqui no mês de agosto, porque aqui é de 1º de agosto até 1º de setembro. Então, todo esse trajeto aqui é agosto. Então, em que mês o candidato A alcançou na preferência dos eleitores o candidato B? No mês de agosto. E você pode perceber, pessoal, que depois que o candidato A, nesse caso aqui, alcançou o candidato B, por esse gráfico aqui até outubro, até o 1º de outubro, o candidato B não conseguiu mais alcançar o candidato A, ou seja, o candidato A ficou ali, em termos de porcentagem, superior na quantidade de eleitores do que o candidato B, certinho? Então, são esses tipos de análise. Nessa questão aí, no caso, nós fizemos uma análise ali que ele alcançou no mês de agosto. Beleza? Vamos dar continuidade aqui. Terceiro exercício. Uma pesquisa da ONU estima que, já em 2008, pela primeira vez na história das civilizações, a maioria das pessoas viverá na zona urbana. O gráfico a seguir mostra o crescimento da população urbana desde 1950.
quando essa população era de 700 bilhões de pessoas, e apresenta uma previsão para 2030, baseada em crescimento linear no período de 2008 a 2030. Certo. Certinho. De acordo com o gráfico, a população urbana mundial em 2020 corresponderá a aproximadamente quantos bilhões de pessoas? Então, pessoal, isso aqui é um tipo de questão que você pega, olha o gráfico e responde. Não tem segredo. Ó. Ele quer saber aqui em 2020, ó. Ora, se essa linha bem aqui de baixo corresponde ao 4, e lá em cima corresponde ao 5, certo? Ao 5, o que vai acontecer? O 4 não pode, porque o 2020 está lá acima do 4. O 5 não pode. 3,5 não pode porque está abaixo de 4, certo? E nós sabemos que o ponto de 2020, desculpa, o ponto de 2020 é esse pontinho aqui, ó, um pouquinho acima do 4. Então, a única opção que está um pouquinho acima do 4 aqui, ó, é a opção 4,2. Então, esse tipo de questão é o tipo de questão que você olha no gráfico e responde corretamente, tá bom? Questão bem simples de se responder, certinho? Então vamos para o nosso próximo exercício. O próximo exercício está aqui. Alberto quis apostar uma corrida de 100 metros com Márcio, que é atleta. Ele permitiu que Alberto começasse a corrida 20 metros à sua frente. Essa situação foi representada no gráfico a seguir. Então, Alberto, ele começou aqui no 20 já, ó. O começo foi aqui já com 20 metros na frente, certo? E o Márcio começou aqui, ó, na posição inicial mesmo. Márcio ganhou a corrida com uma diferença de tempo para Alberto de. Então vamos ver. Ora, aqui, pessoal, cada quadradinho desse aqui representa um segundo, ó. 1, 2, 3, 4, aí 5, né? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, aí tem o 15, né? 16, 17. Isso aqui é o tempo em segundos. Se você perceber, Alberto tá aqui, ó. Esse ponto aqui, ó. E esse ponto aqui, ele vai ser 17 segundos. E Márcio, ele tá aqui, ó. Se você perceber, vai ser quantos segundos? 14, né? Ó. Então, vou subtrair 17 menos 14, 3 segundos. Então, mesmo com Alberto iniciando 20 metros à frente, Márcio ainda conseguiu chegar primeiro que ele, com 3 segundos de diferença. Ou seja, Márcio passou ali, vamos botar assim, a linha de chegada com 14 segundos e Alberto só atravessou ali com 17 segundos, certinho? Então, a diferença aí que Márcio ganhou da corrida foi de 3 segundos. Beleza? Adiante. Quinto, o gráfico seguinte mostra a evolução da população humana na Terra de 1974 até 1999 e uma previsão até o ano de 2028, segundo dados fornecidos pela ONU, que é a Organização das Nações Unidas. De acordo com os dados no gráfico, quantos anos serão decorridos a partir de 1974 até que o número de habitantes da Terra dobre de valor? Então vamos ver. Em 1974, a população ali vai ser de aproximadamente 4 bilhões. Era, no caso, né? 4 bilhões, certo? Aí ele quer saber quantos anos vai durar ali para que essa quantidade de pessoas aqui dobre. Então, é você pegar esses 4 bilhões de pessoas e multiplicar por 2, que vai dar 8 bilhões.
Só que o 8 bilhões está aqui em 2028. É uma projeção, uma previsão, certo? Uma previsão ali. Então, para dobrar, tem que dar 8 bilhões, certinho? E 8 bilhões, pela previsão, vai ser no ano de 2028. Então, ele quer saber quantos anos vão se passar, basta você pegar 2028 e subtrair 1974. 8 menos 4 dá 4. Aqui vai ficar 12 menos 7 dá 5, né? Aqui vai ficar 19, ó, 9 menos 9 dá 0 e 1 menos 1 também dá 0. Ou seja, 54 anos para que a quantidade da população dobre. No caso, em 2028 aí, essa previsão segundo esse gráfico, segundo essa pesquisa aí, ok? Vamos aqui agora para o nosso sexto exercício. O sexto exercício fala assim, ó, o gráfico abaixo representa o crescimento de uma planta no decorrer de algumas semanas. Em qual semana ela obteve um maior aumento? Então vamos ver. Ó, você pode perceber que esse crescimento aqui é reto, né? Ó, um crescimento aqui retilíneo, certo? Então, na primeira semana, ela aumentou ali 15 centímetros. Né? Do 0 até 15 centímetros. Na segunda semana, pessoal, ele quer saber crescimento, tá? Ó, crescimento, ele não quer saber o valor, qual é a maior altura. A maior altura, é claro, que é na terceira semana, mas ele quer saber o maior crescimento. Na segunda semana, de 15 ela pulou para 25, ou seja, ela aumentou 10 centímetros, certo? E na terceira semana, de 25 ela foi para 30, ou seja, ela aumentou 5 centímetros, certinho? Então, em qual semana ela obteve um maior crescimento? Então, o maior crescimento foi na primeira semana, que na primeira semana ela aumentou ali 15 centímetros, certo? Na primeira semana ela aumentou 15 centímetros. Então, está aí a resolução da nossa questão 6. A questão 7, ela diz assim, o gráfico que se segue traduz o percurso que o Miguel fez de bicicleta desde a sua casa até o centro comercial. Observe o gráfico e indica qual das seguintes situações pode ter ocorrido durante o percurso de bicicleta. Então, nós vamos ler as alternativas e vamos analisar no gráfico. Primeiro fala assim, ó, Miguel demorou 5 minutos no percurso de sua casa até o centro comercial. Esteve com os amigos 20 minutos. Será? Voltou para casa e demorou 10 minutos a chegar. Pessoal, o centro comercial é o ponto de chegada. O ponto de chegada dele, certo? O ponto de chegada dele é esse aqui, ó. A gente viu que o tempo que ele demorou foi 35 minutos. Então, ele fala, demorou 5 minutos para chegar no percurso. E detalhe, ele falou que só foi da sua casa até o centro comercial. Não falou que ele voltou do centro comercial para sua casa. Então, a letra A de cara está fora. Não é a alternativa correta. Certo? A letra B. O Miguel andou de bicicleta 2 quilômetros e voltou para casa. Passados 25 minutos, foi ter com amigos ao centro comercial. Também não. Letra B também está fora. Letra C. O Miguel saiu de casa e ao fim de 5 minutos teve um furo na roda. Ó. Demorou 20 minutos a compor o furo e passados 10 minutos chegou ao centro musical. Essa letra C faz um sentido. Então a gente vai ver bem que é a letra D logo. Miguel demorou 100 paragens de sua casa ao centro 15 minutos a uma velocidade de 25 km por hora. Cara, ele não demorou 15 minutos, ele demorou... Ele demorou ali... realmente, sem paragens, ele demorou 15 minutos, sem parar, né? Mas essa velocidade de 25 km por hora, a gente não garante isso não, tá? Então aqui também está errado.
Então a resposta é realmente a letra C. Agora nós vamos fazer uma análise dessa letra C no gráfico. Ó. O Miguel saiu de sua casa e ao fim de 5 minutos teve um furo na roda. Ó. Você pode observar que de 0 a 5 minutos ele estava andando de boa. Porque ele mudou aqui a distância. Ó. Ele estava aqui e veio para cá, ó. Certo? Ele demorou 20 minutos para compor o furo. Então, ele demorou 20 minutos. Do tempo de 5 minutos até 25 minutos, ele não saiu para lugar nenhum. Ó. Ele não teve aumento nessa distância. Ele permaneceu com essa distância aqui, ó, no mesmo local, posso dizer. Então, ele ficou parado. Então, para compor o furo, para remendar o pneu, ele demorou 20 minutos. Faz sentido. Depois, passados 10 minutos, chegou ao centro, ó, de 25 até 35 minutos. Então, passou 10 minutos para ele chegar ao centro. Então, essa questão aqui faz sentido, certo? Oitava questão. A figura a seguir apresenta 2 gráficos com informações sobre as reclamações diárias recebidas e resolvidas pelo setor de atendimento aos clientes de uma empresa em uma dada semana. O gráfico de linha tracejada informa o número de reclamações recebidas no dia e o de linha contínua o número de reclamações resolvidas no dia. As reclamações podem ser resolvidas no mesmo dia ou demorarem mais de um dia para serem resolvidas. Então, você observa aí que a tracejada são as reclamações e as contínuas são as resolvidas. O gerente de atendimento deseja identificar os dias da semana que o nível de eficiência pode ser considerado muito bom, ou seja, os dias em que o número de reclamações resolvidas excede, ou seja, é maior do que o número de reclamações recebidas. O gerente de atendimento pôde concluir, baseado no conceito de eficiência utilizado na empresa e nas informações do gráfico, que o nível de eficiência foi muito bom Vamos ver. Na quinta-feira aqui, o número de reclamação, ó, se você analisar, é maior que o número de resolução. Na sexta, da mesma forma. No sábado é igual. No domingo também é igual. Na segunda, a reclamação ainda está maior. Na terça-feira e na quarta, olha, são os dias em que a resolução dos problemas das reclamações são maiores do que a quantidade de reclamação recebida. Ou seja, nosso gabarito aqui é dia de terça e quarta, que está ali na letra B de bola, ok? Então, pessoal, era isso que eu queria mostrar para vocês na nossa aula de hoje. Obrigado a todos pela atenção, forte abraço, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.